Jesus, que era a segunda pessoa da Trindade, para dar mandamentos à igreja, tinha que ser por intermédio do Espírito, numa afirmação de que mostra que a Trindade trabalha junto, como é que a igreja pode criar agora diretrizes sem o Espírito? Como é que a igreja pode deixar de ouvir o Espírito para ouvir o mundo? Então hoje, meus irmãos, o que a tendência é a seguinte: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o Espírito? Quando eu digo que a igreja aqui era uma igreja dirigida pelo Espírito, era uma igreja que tinha ouvidos para ouvir o que o Espírito dizia a ela mesma. E como é que o Espírito Santo falava? Através dos apóstolos. Amém? Preste atenção. No capítulo 1 ainda, o versículo 16, está dada a maior demonstração de que Espírito e Escritura não se separam. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Quando eles vão escolher um novo apóstolo aqui para substituir a Judas, eles chegam a algumas conclusões, e uma delas é que o que aconteceu com Judas foi proferido, ou havia sido proferido por Davi, e isso tinha sido através do Espírito Santo. Com isso ele garante a inerrância do Velho Testamento e a suficiência das Escrituras para conduzir a igreja, porque elas são Escrituras do Espírito Santo. Ora, mas no capítulo de número 4, versículo de número 25, nós encontramos o seguinte: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque assim enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Por que é que os apóstolos estão usando as Escrituras do Velho Testamento para fundamentar os acontecimentos de sua época? Porque creem que aquilo que Davi falou, por exemplo, foi por boca do Espírito Santo. Por que eles estão dizendo isso? Porque há uma relativização das Escrituras. Nós não temos o direito de tornar a Escritura secundária, porque ela é a Escritura do Espírito Santo, e através da Escritura o Espírito Santo deseja guiar a igreja, dirigir a igreja. Portanto, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ora, meus irmãos, mas aí eu caminho um pouco mais para dizer o seguinte: uma vez que o Espírito Santo é o Espírito que guia a igreja, e que os mandamentos estão sendo dados através dos apóstolos, essa igreja então, ela precisa estar atenta para que as suas diretrizes em qualquer área da sua caminhada eclesiástica seja segundo a direção do Espírito Santo. E possivelmente, ou por que não dizer, certamente é por isso que Filipe está sendo tão bem sucedido lá em Samaria, pregando para multidões, milagres acontecendo, e de repente ele deixa aquele ministério ali produtivo, frutífero, abençoado, de massa, de visibilidade, de fruto, de resultado, de alegria, de prosperidade, de grande êxito, e ele deixa para ir para o deserto para evangelizar uma única pessoa. Por que ele faz isso? Porque ele entende que a direção da igreja e do seu ministério está nas mãos do Espírito. Então veja o capítulo 8, versículo 29. Quando ele chega lá, o Espírito Santo está dirigindo ele também no evangelismo. Faça assim, faça assado. Como é que você vai conduzir? Diga isso, diga aquilo. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Em outras palavras, seja mais ousado, seja mais intrépido. Você está tímido, se aproxima. Meus irmãos, e sabe o que acontece quando Filipe se aproxima daquele homem?
ele está lendo a escritura de Isaías 53, que falava sobre o Cristo, está querendo uma interpretação, uma explicação, e ele disse: eu não entendo o que lê. Ele disse: como eu entendo se não tem que me explique? E aí ele começa a apresentar Cristo a partir daquela escritura. O Espírito Santo que tirou Filipe lá de Samaria, o conduziu ao deserto, é o Espírito Santo que leva aquele homem a ler a escritura certa, que vai revelar Cristo ao seu coração. Nós, no nosso evangelismo pessoal, precisamos crer nas diretrizes do Espírito. A igreja, no geral, hoje não sai mais para evangelizar, porque tem medo de que as pessoas batam a porta na sua cara, tem medo de contrariar o conforto e a privacidade das pessoas. Agora preste atenção, o Espírito Santo ainda nos conduz para esses desertos espirituais. Enquanto as pessoas estão lá, lembrem-se, elas estão sedentas. O Espírito Santo quer conduzir você com intrepidez, com ousadia, para falar de Cristo, o Cristo de Deus. Ora, meus irmãos, já falei aqui do centurião. O que é que leva Pedro a sair lá de onde ele está e ir na casa de Cornélio, um gentil, para pregar, se ele mesmo até então não entendia que o Cristo de Deus era também para os gentios? Pedro vai justificar isso depois diante de um concílio. Mas já por que é que Pedro faz isso? Olha o versículo 19, versículo de número 20, capítulo 10, versículo 19 e 20. Olha o que o Espírito Santo fez com Pedro: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Versículo 20, 19, desculpa, eu li logo o 20, 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe quem? O Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Espírito fala, o Espírito guia, o Espírito Santo dirige. Amém? Lembre-se que Pedro era um homem com preconceitos. Lembre-se que a igreja ainda não tinha compreendido que o evangelho era para o gentio. Quem é que vai quebrar com esses preconceitos? Quem é que vai demolir essas barreiras? É o Espírito Santo de Deus. Só há um que quebra as barreiras do nosso coração, que tira o preconceito da nossa alma. É o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, no capítulo 13, o Espírito Santo continua falando. E é Ele que está separando Paulo e Barnabé para a obra que o Senhor quer realizar. Uma demonstração muito evidente de que é o Espírito Santo que chama, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que envia. E ali começa o maior movimento missionário da história: Paulo e Barnabé. Ora, mas depois, no capítulo 16, nós vamos encontrar que Paulo estava querendo ir para a Ásia e para Bitínia. E diz que eles não puderam ir porque foram impedidos pelo Espírito Santo, que os conduziu para Troade. E lá em Troade eles tiveram uma visão, e a visão dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o que é que significava aquela visão? Era Paulo sendo guiado para fazer missões ocidentais. O Evangelho estava chegando no Ocidente a partir desse direcionamento do Espírito Santo. E pode ter certeza de uma coisa: nesse dia, Deus estava pensando estrategicamente em nós. Porque a partir do Ocidente, ou seja, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que o Evangelho vai chegar no Brasil. É a partir dos missionários desses territórios. E esses territórios são alcançados a partir dessa visão. O que é que significa? Que o Espírito Santo é estratégico na condução da obra missionária, e que se nós quisermos estratégia para fazer a obra de Deus, nós devemos nos submeter ao direcionamento do Espírito Santo. Amém? Agora eu quero concluir em quarto lugar.
e quero ser mais objetivo, porque o tempo está correndo, dizendo o seguinte: se em primeiro lugar a prosperidade da igreja é decorrente do dom do Espírito Santo, em segundo lugar do dom do Espírito em primeiro lugar, em segundo lugar do poder do Espírito Santo, em terceiro lugar da direção do Espírito Santo, em quarto lugar da presença do Espírito Santo. E quando eu estou falando da presença aqui, eu estou falando da presença soberana. Eu estou falando de um Espírito que aparece como o dono da igreja. O dono da igreja é o Espírito Santo. Dono no sentido de controlar as ações da igreja. Dono no sentido de participar e determinar as decisões da igreja. As decisões da igreja aqui são resultado da ação do Espírito Santo. Nós que somos um governo congregacional, nós cremos numa coisa extraordinária. Nós cremos que quando a igreja ela se reúne para tomar suas decisões, as suas decisões estão debaixo da vontade soberana de Deus, de modo que a nossa expressão é a manifestação da vontade de Deus através de nós. Isso é possível se nós ouvirmos o Espírito e se o Espírito tiver acesso para trabalhar através de nós. Caso contrário, nós vamos para aquelas velhas manifestações humanas que são muito próprias do homem, é natural. Mas, meus irmãos, eu quero exatamente aqui observar algumas coisas rapidamente como resultado dessa presença controladora do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está presente na igreja, ele tem o controle da igreja. Primeiro, quando alguém mente contra a igreja, não mente contra a igreja, mente contra o Espírito Santo. Estou me referindo a quem? Ananias e Safira, que mentiram para Pedro, mas não mentiram para Pedro. Mentiram para quem? Para o Espírito Santo. É interessante que no primeiro momento parece Ananias mentindo para Pedro, mas não era Ananias mentindo para Pedro, era Satanás mentindo para o Espírito Santo, porque Satanás estava usando Ananias. Mas preste atenção, numa igreja cheia do Espírito Santo, o diabo pode até usar os Ananias da vida, mas Deus vai levantar os Pedros com discernimento para identificar as ações do diabo, de modo que o Espírito Santo tem como objetivo manter o controle de qualidade na vida da igreja. Aí ele vai tirando os Ananias e Safira, tal qual Deus lá no Velho Testamento tirou os Acãs. Será que a gente entende isso? Ora, numa igreja então controlada pelo Espírito Santo, pode ter certeza, o pastor pode ser uma figura perigosa, que o crente mente para o pastor, já morreu. Você quer fazer parte de uma igreja dessa? É perigoso. Uma igreja cheia do Espírito Santo, muitos crentes podem correr risco de vida. Não é verdade? No mesmo caminho seguiu a mulher lá do Ananias. Mas, meus irmãos, quando eu vou para o capítulo 5, versículo 32, eu percebo que o testemunho dos apóstolos não é um testemunho isolado. O testemunho dos apóstolos é um testemunho em parceria com o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha das coisas que estão acontecendo, assim como os apóstolos. Quando eu vou para Atos, capítulo 5, capítulo 6, versículo 51, está sendo dito que quem resiste à igreja, resiste ao Espírito Santo. Como assim? Porque lá eles estão resistindo os apóstolos, eles estão resistindo à igreja, mas no entanto, eles estão ao mesmo